se eu te dissesse que muito em breve, você poderá engolir uma cápsula cheia de bactérias vivas, e essas bactérias vão trabalhar dentro do seu corpo como uma mini fábrica de medicamentos, produzindo a dose certa no lugar certo, na hora certa. Parece coisa de ficção científica, né? Mas não é. Isso já está acontecendo em laboratórios ao redor do mundo, e os resultados são tão promissores que podem mudar completamente a forma como tratamos doenças gravíssimas, como câncer, diabetes, doenças inflamatórias do intestino e até problemas de saúde mental. Olá! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Hoje vamos mergulhar em uma das fronteiras mais fascinantes da medicina moderna: as bactérias engenheiradas geneticamente para produzir remédios dentro do nosso próprio organismo. Fica comigo até o final, porque você vai se surpreender com o que a ciência já é capaz de fazer. E claro, se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita agora, é gratuito, e você não vai querer perder os próximos vídeos. Antes de tudo, vamos entender o conceito. Quando falamos em bactérias que produzem remédios, não estamos falando das bactérias comuns que causam infecções. Estamos falando de micro-organismos que foram modificados em laboratório, com ferramentas de edição genética, para executar funções específicas dentro do nosso corpo. Pensa assim, imagina que você pega uma bactéria. Vamos usar como exemplo a Escherichia coli, aquela que vive normalmente no intestino humano de forma bastante inofensiva, e você insere dentro do DNA dela um conjunto de instruções. Essas instruções dizem: quando você detectar sinais de inflamação, produza essa molécula aqui. Quando não houver inflamação, fique quietinha. O resultado é uma bactéria que funciona como um sensor biológico e uma fábrica ao mesmo tempo. Ela monitora o ambiente interno do corpo, detecta sinais de doença e responde produzindo exatamente o medicamento necessário. Isso é possível graças a uma área chamada biologia sintética, a ciência que projeta e constrói sistemas biológicos novos, quase como um engenheiro projeta um circuito elétrico. E os avanços nessa área nos últimos 10 anos foram simplesmente extraordinários. Você pode estar se perguntando, mas por que não tomar o remédio direto, da forma tradicional? Ótima pergunta, e a resposta está nas limitações dos medicamentos convencionais. Quando você toma um comprimido, por exemplo, ele se dissolve no estômago, cai na corrente sanguínea e viaja pelo corpo inteiro. Só uma pequeníssima fração vai chegar ao lugar exato onde está o problema. O resto fica circulando, podendo causar efeitos colaterais em órgãos que nem precisavam ser tratados. Já pensou num paciente com doença de Crohn, uma inflamação crônica do intestino? Ele precisa de medicamentos anti-inflamatórios potentes. Mas esses remédios, além de atacar a inflamação no intestino, suprimem o sistema imunológico do corpo inteiro. O resultado? O paciente fica mais vulnerável a infecções, vírus, outros problemas. Agora imagina uma bactéria que vive diretamente no intestino desse paciente, monitorando o ambiente local. Quando ela detecta sinais de inflamação, manual substâncias químicas específicas que são liberadas durante uma crise, ela aciona o seu mecanismo interno e libera um anti-inflamatório ali, bem no foco do problema, sem sobrecarregar o resto do organismo. Isso é o que os cientistas chamam de entrega localizada e sob demanda. O remédio certo, no lugar certo, na dose certa, no momento certo. É um sonho antigo da medicina que está muito perto de se tornar realidade. Agora vem a parte que mais impressiona. A variedade de doenças que essa tecnologia pode atacar é enorme. Vamos passar por algumas das mais importantes. Começando pelas doenças inflamatórias intestinais. Pesquisadores do MIT e de outras universidades já criaram bactérias capazes de detectar inflamações no intestino e liberar moléculas terapêuticas no local. Os testes em animais mostraram resultados muito animadores, com redução significativa das lesões intestinais sem os efeitos colaterais dos remédios convencionais. No campo do câncer, a história é ainda mais impressionante. Cientistas conseguiram programar bactérias para que elas penetrem nos tumores. Sim, porque tumores têm características específicas que atraem certas bactérias, e uma vez lá dentro, produzam substâncias que destroem as células cancerígenas de dentro para fora. Algumas dessas bactérias foram até programadas para acionar o sistema imunológico do próprio paciente contra o tumor. No diabetes tipo 1, onde o pâncreas não produz insulina,
Já existem experimentos com bactérias intestinais modificadas para produzir insulina em resposta aos níveis de açúcar no sangue. Imagina, sem injeções, sem medidores de glicose a toda hora, a própria microbiota cuida disso. E não para por aí. Pesquisas recentes estão explorando o uso de bactérias para tratar distúrbios metabólicos, como a obesidade e o fígado gorduroso. E há estudos ainda mais audaciosos investigando o eixo intestino-cérebro, a comunicação direta entre as bactérias do intestino e o sistema nervoso para tratar ansiedade, depressão e até doenças neurodegenerativas como o Alzheimer. Você deve estar curioso sobre como tudo isso funciona na prática. Vamos simplificar o processo sem perder o essencial. O primeiro passo é a escolha da bactéria certa. Normalmente, os cientistas preferem trabalhar com bactérias que já convivem com o ser humano e são consideradas seguras, como certas cepas de lactobacilos, aquelas dos iogurtes -OAE, coli não patogênica. O segundo passo é o design do circuito genético. Usando ferramentas como o CRISPR e técnicas de biologia sintética, os pesquisadores inserem no DNA da bactéria um circuito de comando com 3 partes, um sensor, um processador e um efetor que produz a substância terapêutica. O terceiro passo é o controle de segurança. Os cientistas incluem mecanismos chamados de interruptores de segurança, Menictrimabizarus, kill switches, que garantem que a bactéria não sobreviva fora do ambiente controlado do corpo, não se multiplique de forma descontrolada e possa ser desativada se necessário. Por fim, vem a fase de testes, primeiro em culturas de células no laboratório, depois em modelos animais e eventualmente em ensaios clínicos com voluntários humanos. É um processo longo e rigoroso, mas os resultados são cada vez mais encorajadores. A boa notícia é que já saímos do terreno puramente teórico há algum tempo. Uma empresa americana chamada SynLogic já conduziu ensaios clínicos de fase 1 e fase 2 com bactérias modificadas para tratar doenças metabólicas raras, como a fenilcetonúria. A bactéria deles foi programada para degradar o aminoácido problemático diretamente no intestino. Outra empresa, a Azitra, trabalha com bactérias que vivem na pele e são modificadas para tratar doenças dermatológicas como eczema e ictiose, produzindo proteínas terapêuticas diretamente no local afetado. Na área do câncer, uma pesquisa publicada na revista Nature demonstrou que bactérias modificadas foram capazes de reduzir significativamente o tamanho de tumores em camundongos. E o grupo da Universidade de Colômbia desenvolveu bactérias que detectam câncer coloretal precoce e sinalizam sua presença. Estamos ainda nas fases iniciais para a maioria dessas aplicações, mas o caminho está claramente traçado. A estimativa de muitos especialistas é que nas próximas 2 décadas veremos os primeiros tratamentos baseados em bactérias terapêuticas amplamente disponíveis. Claro que uma tecnologia tão poderosa também traz questões sérias que precisam ser enfrentadas. Seria irresponsável não falar sobre elas. O primeiro desafio é a segurança biológica. Embora os mecanismos de controle tenham avançado muito, ainda há preocupações sobre o que aconteceria se essas bactérias escapassem do organismo e se espalhassem pelo ambiente. Por isso, toda pesquisa séria na área inclui múltiplas camadas de segurança e é submetida a revisões éticas rigorosas. O segundo desafio é a variabilidade entre indivíduos. A microbiota intestinal de cada pessoa é única, como uma impressão digital biológica. O que funciona perfeitamente em uma pessoa pode ter uma resposta completamente diferente em outra. Há também questões regulatórias. As agências de saúde do mundo, como a Anvisa no Brasil e o FDA nos Estados Unidos, ainda estão desenvolvendo os marcos legais para avaliar e aprovar esses produtos. E claro, há questões éticas mais profundas. Até onde devemos ir na modificação de organismos vivos? Quem controla esse tipo de tecnologia? Como garantir que ela seja acessível a todos? São perguntas que a sociedade toda precisa debater. Vivemos num momento único da história da medicina. A ideia de usar organismos vivos como fábricas de remédios dentro do nosso corpo, que há algumas décadas era pura fantasia científica, está se tornando uma realidade concreta, construída passo a passo em laboratórios espalhados pelo mundo. Não estamos falando de amanhã.
Há muito trabalho ainda a ser feito, muitos testes, muitas aprovações a serem conquistadas. Mas a direção é clara, e os primeiros resultados são mais do que promissores. Talvez a geração que está crescendo agora veja uma medicina completamente diferente da que conhecemos. Personalizada, precisa, com pouquíssimos efeitos colaterais e com aliados minúsculos, invisíveis a olho nu, trabalhando silenciosamente dentro de nós para nos manter saudáveis. Que tal parar um segundo e pensar nisso? O futuro da saúde pode estar dentro da gente. Se você gostou deste vídeo, deixa o seu like. Isso ajuda muito o canal a crescer e a continuar trazendo conteúdo assim para você. Compartilha com alguém que se interessa por ciência e saúde. E me conta nos comentários, você tomaria uma cápsula de bactérias modificadas se um médico receitasse? Quero muito saber a sua opinião. Até o próximo vídeo. Cuide-se.